O triângulo ABC possui as coordenadas A com o ponto A com x igual a 2 e y igual a 2, o ponto B com abscissa menos 4 e ordenada menos 6, e o terceiro ponto desse triângulo é o ponto C, onde o x vale 4 e y menos 2. Pergunta: qual o perímetro desse triângulo? Mas você já sabe que perímetro é a soma das medidas dos três lados. Então eu preciso calcular aí, ó, o comprimento de cada um dos três lados desse camaradinha e somar. E aí deixa eu te mostrar, eu já havia te ensinado aqui, ó, a usar a calculadora gráfica chamada GeoGebra. Então, primeiro vamos ter uma ideia desse triângulo. Vamos pegar aqui os três vértices, os três pontos, tá joia? E marcar lá no plano cartesiano. A22. Aí eu vou chegar aqui, ó, e marcar no primeiro quadrante o ponto A22. Tá certo? Mas, segundo ponto, B, menos 4 e menos 6. Ele estará no terceiro quadrante, né? Tudo negativo. Então, menos 2, menos 4 do x e menos 6 do y. Tá. Menos 4, menos 6 vai estar onde? Aqui, ó. Perfeito. Aí está o ponto B. Jóia. Agora vamos descer para a gente marcar. Marcar quem? O ponto C. 4 e menos 12. Quarto quadrante. 4 e menos 12. Está lá embaixo. O 4 aqui. E o menos 12 aqui. Então esse cara vai estar aqui, ó. Fechou. Mas, então, beleza. Vamos dar uma visualizada nesse triângulo. Deixa eu diminuir aqui para a gente chegar. Pronto, olha o camarada aqui. Beleza. A, B e C. Parece ser um triângulo isósceles, ou seja, com dois lados iguais, mas quem vai dizer isso para a gente é o próprio aplicativo aqui, ó, o próprio programa, porque eu vou colocá-lo para calcular a distância entre cada vértice, ou seja, os lados, as medidas dos três lados, tá certo? Entre A e B temos 10 unidades, entre B e C também temos 10 unidades. E entre A e C, pessoal, nós temos aqui um número em sua forma decimal infinito, possivelmente é um número irracional, vem de alguma raiz quadrada. Professor, mas assim tá massa, né? Eu quero fazer as contas, porque em uma prova eu talvez não tenha acesso aqui à internet ou ao aplicativo do GeoGebra. Mas aí a gente vai usar o que nós já aprendemos a respeito da distância entre dois pontos, não é? Então tá, primeiro vamos pensar. Se a gente quer calcular a distância entre A e B, então tá, a gente vai colocar aqui, ó, distância entre A e B, não é assim? Aí depois a gente vai calcular a distância entre B e C, e como queremos um perímetro, a gente vai somar essas três distâncias. Ainda temos a distância, o lado do triângulo, o lado AC, que é o mesmo que calcular a distância entre A e C. Então, ó, a gente vai calcular essas distâncias e somar as três. Então vamos embora. A distância entre A e B será a raiz quadrada da variação das abscissas ao quadrado mais a variação das ordenadas ao quadrado, não é assim? Então já vou colocar aqui, ó, a abscissa de A, que é 2, menos a abscissa de B, que é menos 4. Então, 2 menos menos 4 é a mesma coisa que 2 mais 4 ao quadrado, mais
Agora a gente vai pegar as ordenadas entre A e B, tá, pessoal? Então, eu estou vendo aqui 2 e estou vendo menos 6. 2 menos menos 6 é a mesma coisa que 2 mais 6. Também a gente vai e eleva a 2. Vamos aproveitar o embalo e já calcular também a distância entre os pontos B e C. Aí você vai olhar aqui para o B e para o C. Fala para mim a variação, o quadrado da variação das abscissas. Então, menos 4, menos 4. Vamos colocar logo menos 8? Tá bom? Então, vou colocar logo menos 8. Porque menos 4 dá menos 8. Agora, e a variação das ordenadas entre B e C? Vai ficar menos 6, menos 12. Então, menos 6 mais 12. Poderia já ter colocado 6 ao quadrado. Tá massa. E aí você também já percebe que a distância entre A e C, aí você olha aqui para o A e para o C, você vai pegar esse 2 menos esse 4, que vai dar menos 2. 2 menos 4, menos 2, ao quadrado, mais... E aí você vai pegar esse 2 menos menos 12. Então, 2 menos menos 12 é 2 mais 12, que é o quê? Que é 14. Então, já posso colocar aqui 14 ao quadrado. Federal. Então, fazendo as contas aqui. Vamos lá, jogo rápido. Aqui você tem 6 ao quadrado, que é 36. Aqui você tem 2 mais 6, vai dar 8 ao quadrado, que é 64. 36 mais 64, isso vai dar 100. E a raiz quadrada de 100? É 10. Por isso que o GeoGebra já nos tinha dado a distância entre A e B, valendo 10. Você se lembra aqui, ó? Massa. Aí aqui você vai ter o que também, pessoal? Aqui nós temos outro 64, positivo. E aqui 6 positivo ao quadrado, 36. Opa, 64 mais 36 já apareceu aqui em algum lugar. Rapaz, então isso daqui também vai dar raiz quadrada de 100, que é outro 10. Perfeito. Que é a distância entre quem? Entre B e C. Já havíamos percebido aqui através do GeoGebra. Tá, agora vamos entender por que AC é um irracional, não é? É um número infinito na sua forma decimal. Então vamos entender agora. Porque veja, pessoal, 2 ao quadrado negativo, 2 negativo, 2 positivo ao quadrado vai dar 4. E 14 ao quadrado, 196. E se você soma esses carinhas, isso vai dar 200. Opa! Então, na verdade, a raiz quadrada de 200 é um número irracional. É um número irracional. Podemos simplificar. 10 mais 10, 20. A raiz quadrada de 200, pensa comigo, eu posso escrever isso daqui dessa forma. Isso é a mesma coisa que a raiz quadrada de 100 vezes 2, que é a mesma coisa que a raiz quadrada de 100 vezes a raiz quadrada de 2. Ora, a raiz quadrada de 100 é 10. Então, esse número, na forma de radical, ele se escreve assim, 10 raiz de 2. E aí, pensa comigo, a raiz quadrada de 2 é aproximadamente 1,41 vezes 10, 14,1. Então 20 mais 14,1, aqui tínhamos observado, vai ser exatamente o perímetro, a soma dos 3 lados desse camaradinha. Então, beleza, nós descobrimos esse número irracional e a gente vai deixá-lo dessa forma mesmo, 20 mais 10 raiz de 2.